Desde quando o Bitcoin começou a fazer sucesso, um dos argumentos mais usados contra o Bitcoin é de que o Bitcoin é uma pirâmide financeira, é um esquema Ponzi. E, sinceramente, isso é uma das coisas mais imbecis que alguém pode falar sobre o Bitcoin. Tem vários argumentos melhores para vocês usarem se vocês não gostam do Bitcoin. Mas falar que é uma pirâmide é uma coisa idiota, tá? Nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco melhor para vocês do porquê que o Bitcoin não é uma pirâmide, né? Eu vou começar explicando para vocês o que é uma pirâmide, porque, sim, a maioria das pessoas que fala uma asneira dessa daqui são pessoas que não sabem nem o que é uma pirâmide. Então eu vou começar do zero aqui com vocês, para depois chegar na parte do Bitcoin. O que é uma pirâmide? É um investimento que promete altas porcentagens de lucro em pouco tempo. Por que eu botei entre aspas? Porque não é um investimento. Não agrega valor em nada. Tá? Não tem real utilidade uma pirâmide financeira, né? O dono da pirâmide paga os antigos investidores, entre aspas, com o dinheiro dos que estão chegando. Mas vai chegar um momento onde isso não vai mais funcionar e as pessoas vão parar de entrar neste investimento e o dono da pirâmide desaparece, tá? Então, como é que funciona? É um esquema de onde envolve dinheiro, né? E são prometidas para as pessoas um lucro alto, então, sei lá, 20% ao mês. E são níveis hierárquicos. O topo da pirâmide vai estar sempre, vão ser os que vão chegar primeiro, e a base da pirâmide vai ser os que vão chegar por último. E geralmente quem se fode mais é a base, tá? Na verdade, todas as vezes. Quem se fode é sempre a base da pirâmide. O topo vai ficar sugando dinheiro dos que estão embaixo até o momento em que os que até o momento em que a base, né, não vai mais chegar gente nova, não vai mais aparecer investidores, entre aspas, nesse esquema. Isso vai colapsar porque a gente precisa sempre ter gente pagando na base o topo, né? Eu vou explicar um pouco melhor para vocês, dando um exemplo de uma pirâmide muito famosa e que a gente tá presente no nosso dia a dia, né? O INSS, Serviço de Apoio Financeiro aos Trabalhadores do Bostil. Sim, o INSS é uma pirâmide famosíssima e que muita gente paga pau e acredita. Hoje em dia, até hoje, tem gente que acredita no INSS. Vamos lá. Aqui, em 4 passos simples, como funciona o INSS. Pessoas jovens trabalhadoras pagam o INSS usando o salário delas, né, do que elas produziram. O governo pega o dinheiro dessas pessoas para pagar os que já estavam primeiro, ou seja, os aposentados. Então, aqui no INSS, o topo da pirâmide são as pessoas que já estão aposentadas e a base são os trabalhadores jovens. E a gente tem essa dependência eterna de pessoas jovens pagando o INSS para pagar a aposentadoria das pessoas que já estão aposentadas, né? Caso pare de entrar pessoas jovens, ou até mesmo o número de jovens não for suficiente para sustentar esse esquema, a pirâmide vai colapsar. E aí vai ser necessário o governo imprimir trilhões de reais, igual eles sempre fazem, para conseguir pagar a aposentadoria dos velhinhos, né, dos idosos, que já estão aposentados. E isso aqui é uma pirâmide. Igual eu falei, o topo são as pessoas que estão pegando o dinheiro da base. Ou seja, o topo são as pessoas que já estão aposentadas e a base são os trabalhadores que estão pagando para os idosos continuarem aposentados, né, para os idosos receberem aposentadoria. E a gente necessita sempre de jovens
pagando isso. Igual eu falei aqui, se parar de aparecer jovens, se do nada, pronto, acabou todos os jovens do país. Ninguém mais trabalha, ninguém mais paga o INSS. Acabou a aposentadoria. Essa é a pirâmide mais famosa, todo mundo conhece o INSS. Isso é uma pirâmide. Tem vídeos no YouTube explicando melhor essa questão daqui. Aqui é um resumo bem resumido, mas que dá pra entender, né? Eu tô gravando esse vídeo um pouco falando rápido demais, porque, na minha opinião, é um vídeo bem imbecil. Eu não queria estar gravando isso. Mas tem muita gente que fala isso, então eu me vi na necessidade de explicar, né? Não vou fechar não. Aqui. O Bitcoin tem essas características. O Bitcoin tem características de um esquema de Ponzi, um esquema de pirâmide. Ó, lembrando que pirâmide também é chamado de Ponzi, devido ao primeiro cara que foi pego fazendo isso. Né, o nome dele era não sei o que Ponzi, eu não sei o nome completo. Mas é chamado de esquema Ponzi, ou esquema bola de neve, ou esquema pirâmide. Né? Vamos lá, o Bitcoin tem essas características? Não. O Bitcoin não tem níveis hierárquicos. Ou seja, não tem uma pessoa que, você chegou primeiro, você tá na vantagem, ou você chegou por último, você tá na desvantagem, ou vice-versa. Isso não existe. Não depende de pessoas novas entrando para se sustentar. O Bitcoin não promete lucros. E o Bitcoin tem utilidade real. Tá? Esses 4 argumentos aqui são o básico para explicar o porquê que o Bitcoin não é um esquema Ponzi. Não depende de pessoas novas entrando para se sustentar. O preço do Bitcoin, ele é feito e ele é calculado de acordo com a oferta e demanda, de acordo com lei de mercado. O Bitcoin é um ativo volátil. Ou seja, assim como a ação da Petrobras é precificado de acordo com a lei da oferta e da demanda, o Bitcoin também é precificado da mesma forma. Isso é noção básica de mercado financeiro. Se você tem mais de 16 anos, você deve saber disso. O Bitcoin não promete lucros, tá? O Bitcoin, ele não é uma empresa, ou o Bitcoin não tem um dono que fala assim, ó, se você tiver Bitcoin, eu vou te dar aí 20% ao mês. Eu vou te dar 50% ao mês. Não, isso não existe. Essa, o Bitcoin não tem nada a ver com isso. E o Bitcoin tem sim utilidade real. O Bitcoin tem valores de reserva de valor, ele tem propriedades de uma reserva de valor, tem propriedades de dinheiro de verdade. É só dar uma olhada nos outros vídeos do canal que eu explico um pouco melhor. Só que o Bitcoin não tem nada a ver com uma pirâmide. Mas é isso. Eu vou deixar vocês tirarem foto aqui, tirarem print. Ups, aí sim, assim tá bom. É isso. Espero que vocês tenham aprendido nesse vídeo aqui alguma coisa. E fiquem bem.